Agostinho introduz esse tema de Deus como ser mais belo que há. Para Agostinho, Deus é um ser de simetria completa. A doutrina da Trindade de Agostinho é um mergulho nesse ser que é o ser mais belo que existe. Então, a tradição calvinista do século XVII em diante começou a falar de graça irresistível. E muita gente acha que, para os calvinistas, a graça irresistível seria que Deus atrairia pessoas, ou melhor, arrastaria pessoas pelas orelhas para o céu. Elas seriam salvas contra a sua vontade. Pegando esse tema da graça irresistível, para Agostinho, e internece o seu coração e tira as escamas de pecado que blindavam seus olhos contra Deus, o pecador agora passa a ser atraído pelo ser mais belo que há. Ou seja, é a própria beleza e simetria que há em Deus que nos atrai para Ele. Quando o pecado, então, perde o poder de dominar a mente, os olhos, o coração, a vontade do pecador, o pecador agora é irresistivelmente atraído por ser mais belo que há. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Plenitude, o Plenicast. É uma honra receber você aqui, uma alegria saber que você está aqui participando do nosso conteúdo, isso nos ajuda muito, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Diogo e esse daqui é o meu irmão Hugo, não só irmão em Cristo, mas irmão de sangue também, não parece muito, mas a gente sempre faz, nós somos irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. E é uma alegria te receber aqui. Nós estamos aqui hoje para gravar um episódio muito especial, mas antes eu quero te pedir algo que é muito simples, que não te custa nada e que ajuda muito o nosso canal, ajuda muito a Plenitude. Nós gravamos conteúdos aqui que é para propagar o evangelho, que é para falar de Deus. Então nos ajuda aí, se você puder curtir esse conteúdo, se você puder compartilhar, se você puder ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo em primeira mão aquilo que a gente posta aqui no YouTube, vai nos ajudar muito, vai fazer com que esse conteúdo se torne relevante e o YouTube vai entregar isso daí para a galera. Então se você puder fazer isso, vai nos ajudar muito. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa que eu queria receber muito. E é aqui conversando agora, você não pode imaginar como ele é gente boa. Você já sabe quem que é, porque você está vendo aí na thumb, mas hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Franklin Ferreira. É uma bênção receber ele aqui, eu assisto conteúdos dele, vejo os livros que ele publica e tem sido muito abençoador para a nossa vida, para a vida da Plenitude. Então, Dr. Franklin Ferreira é doutor em divindade pelo, meu inglês não é muito bom, tá bom? Pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Ele é reitor do seminário Martin Bucer. Ele tem 16 livros publicados, está atualizado esse número, 16. Colunista da Gazeta do Povo. Ele é consultor acadêmico da editora Vida Nova. E, claro, um principal, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, ele é casado com a Marilene Ferreira. E ele é pai da Bi e contou pra gente aqui que em breve, não sei daqui quantos meses, ele vai ser vovô. Então, seja muito bem-vindo aqui, Franklin. É uma alegria te receber aqui. Alegria toda minha. Agradeço muito o convite. E é um privilégio estar aqui nesse podcast para bater papo com vocês aqui com a Plenitude Distribuidora. Nós vamos falar hoje sobre o livro que você lançou, Tesouros de Agostinho. Quando chegou na minha mão o livro para a gente preparar o podcast, eu falei, uau, que obra! 489 páginas. Hoje a gente considera um livro bem parrudo denso. Mesmo, bem denso, né? E aí são livros, esse livro aqui, ó, Tesouros de Agostinho, que você está vendo aí. Textos selecionados de Franklin Ferreira. E nós vamos falar sobre esse livro hoje. Franklin, o que levou você a escrever uma obra assim tão densa sobre os Tesouros de Agostinho? Obrigado pela pergunta. Eu, assim, cada pastor cristão, clérigo, ele tem as suas modas. A minha é ler sobre certos teólogos e caminhar o máximo possível com eles, fixar minha atenção no que eles escreveram, tentar comprar tudo que eles lançaram, o que foi lançado a respeito deles, né, e deles também, e entre outros, Agostinho é uma dessas personalidades. Então, cedo, já na década de 90, eu tive minha atenção atraída por Agostinho, primeiro ao ler as Confissões, e geralmente o pessoal pula para a Cidade de Deus. Eu passei pela da Trindade, a grande obra dele sobre o dogma trinitariano. E eu fiquei encantado com não só a prosa de Agostinho, a forma dele escrever, mas a forma dele conseguir explicar doutrinas difíceis, não só com a linguagem bonita e bíblica, mas também apelando para a imaginação, né?
enrobustecendo a nossa visão de Deus, né? Como o ser mais belo que há. Então, a partir daí, final da década de 90, eu comecei a ler mais sobre ele, tentando fazer uma imersão naquilo que se tinha ou se tem de Agostinho em português, e o resultado é esse livro aqui que vocês estão recebendo agora, né? O leitor brasileiro está recebendo agora. Né? Como, Excelente obra. para que as pessoas conheçam um pouquinho mais ali de Agostinho, talvez tem pessoas que estão chegando aqui e ainda não sabem nada Sim, de sim. Agostinho. Eu particularmente sabia, mas não sabia tanto como aprendi agora preparando esse podcast. Como foi o começo da vida de Agostinho? Quem era Agostinho? Processo de conversão, processo da mãe dele na vida dele? Então, para ajudar o leitor, esse livro aqui seria uma obra, de certa forma, modesta, porque é uma introdução ao pensamento e à vida de Agostinho. Então, para ajudar o leitor, eu preparei um ensaio de mais ou menos 70 páginas sobre a vida e o pensamento de Agostinho. Em linhas gerais, Agostinho é um clérigo cristão do quarto século depois de Cristo. Ele viveu grande parte da sua vida na África do Norte, no que seria hoje Argélia e Tunísia, né? Mas ele também viveu na Itália, em Milão, durante um tempo. Né? Então ele era um cidadão do Império Romano, ele tinha os pés em 2 continentes, ele começa a sua vida acadêmica como mestre de retórica, e o grande problema que vai levá-lo a retornar ao cristianismo da infância dele não é a sexualidade, mas é o problema do mal. Como um Deus bom pode tolerar o mal na criação. E essa luta dele intelectual vai levar ele para o maniqueísmo, para o neoplatonismo, finalmente para o cristianismo. Ele vai se converter mediante as pregações de um outro pai da igreja muito famoso, chamado Ambrósio. Em todo o tempo, a mãe dele, Mônica, que é reputada como santa, intercedendo e dando testemunho da fé, e até mesmo intervindo algumas vezes diretamente na vida do filho. E ele vai acabar se batizando com 33 anos. O filho dele também, Adeodato, que ele teve com a concubina sem nome, que ele se separou dela quando vai buscar uma posição melhor na corte romana em Milão. E com a conversão dele, ele literalmente corta os laços dele com o que a gente chamaria de o mundo, né? Uma cultura mundana. Ele vai primeiro se dedicar à contemplação na Itália, mas depois que a mãe dele falece, ele volta para a África, primeiro para ser um monge e viver a vida dele pesquisando, estudando, mas rapidamente ele vai ser obrigado a se tornar primeiro um bispo adjutor e depois um bispo da igreja de Hipona Régia, né, que foi reconstruída com oferta de Bento XVI. Isso é uma curiosidade. Né? E ele vai passar grande parte da vida dele, então, como um bispo na África, lidando com questões pastorais, com pregação, com conflitos teológicos contra donatistas, pelagianos, com diálogos com a estrutura imperial romana em crise no chamado Baixo Império, com a ameaça de invasão dos vândalos naquela região, né, os bárbaros que vieram da Europa Central, tomando toda aquela região e exercendo controle sobre aquela região. Ou seja, Agostinho é um homem preso entre 2 continentes, 2 mundos, um mundo romano que ainda sinaliza a glória passada. Um dos grandes sermões de Agostinho é justamente quando da queda de Roma para outra tribo de bárbaros, né, em 410, 411. Mas ele é um homem de 2 mundos, um homem de 2 continentes, um homem cristão, mas em diálogo com o mundo greco-romano latinizado da sua época também. E Agostinho se torna, talvez, o pensador cristão, depois de Paulo, né, o nosso apóstolo do Novo Testamento, mas Agostinho seria, talvez, o pensador cristão mais influente da história. Todo mundo que veio depois dele, Anselmo, Bernardo, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, cada um deles, a seu modo, sempre interagindo ou reagindo ou interagindo com os pensamentos, as ideias de Agostinho, esse bispo de uma pequena igreja do interior do norte da África. E quando ele era do norte da África, já era Império Bizantino? Já era a época do Império Bizantino? Ainda não, era Império Romano ainda. Total, né? Roma vai cair, vai ser predada pelos bárbaros. Né? A capital romana depois vai mudar de Milão para Ravenna, que já era um porto importante do mundo romano ocidental, mas isso aí ainda precede a queda do Império Romano do Ocidente, que vai acontecer depois da morte dele. Ele morre, 3 meses depois os vândalos vão tomar Hipona Régia, vão tomar o norte da África. O norte da África deixa de ser parte do mundo romano, e mais adiante
outra tribo bárbara vai derrubar o último imperador romano, Rômulo Augusto, e aí encerra-se o mundo romano ocidental, né? E aí é outra etapa da história do Ocidente, né? Começa outra etapa da história do Ocidente, né? Mas ele, de certa forma, ele é um homem de limiar também. Sim. Então ele está vendo a deteriorização do Império Romano Ocidental e vendo o surgimento de outro mundo que ele não sabe para onde vai, né? O curioso é que as ideias teológicas dele vão ajudar nesse novo mundo mais adiante, com Bento de Núrcia, com Martinho de Tours, entre outros escritores importantes e pensadores importantes do mundo ocidental, né? Franklin, o seu livro Tesouros de Agostinho, Tesouros sempre remete a alguma coisa valiosa, né? De acordo com o livro, quais você diria que são os ensinamentos assim mais preciosos que Agostinho deixou para a gente e como que nós podemos usar esses ensinamentos para poder fazer com que nós possamos, no dia de hoje, ter uma fé mais profunda? Ok, só voltando, só para fechar a questão, Sim. me ocorreu agora. Então, o leitor vai ter esse panorama da vida de Agostinho aqui no livro, um panorama da teologia dele. Antes do leitor chegar aos textos selecionados, vai ter um panorama da teologia dele que tem a ver com a sua pergunta, Hugo. Assim, eu diria que de tudo que Agostinho escreveu, Trindade, a união das duas naturezas, humana e divina em Jesus, pecado, graça, talvez a grande questão que seria muito importante para nós redescobrirmos hoje é o senso da beleza de Deus. Poucos teólogos da história da igreja lidaram com essa questão de Deus como o ser mais belo que há. Muito da nossa abordagem à doutrina cristã, à teologia cristã, é cerebral. A gente pensa na doutrina cristã como conteúdo a ser adquirido. A gente chega à Bíblia, em alguma medida, ou como um conteúdo a ser adquirido, ou como uma busca de uma direção imediata. Receber uma palavra para o dia hoje. Mas mais do que isso, a questão da percepção espiritual, a questão do intelecto ser cheio de boas ideias a respeito de Deus, de Jesus, de pecado, graça, salvação, etc. e tal, isso é importante. Agostinho introduz esse tema de Deus como ser mais belo que há. Para Agostinho, Deus é um ser de simetria completa. A doutrina da Trindade de Agostinho é um mergulho nesse ser que é o ser mais belo que existe. Então, a tradição calvinista do século XVII em diante começou a falar de graça irresistível. E muita gente acha que, para os calvinistas, a graça irresistível seria que Deus atrairia pessoas, ou melhor, arrastaria pessoas pelas orelhas para o céu. Elas seriam salvas contra a sua vontade. Pegando esse tema da graça irresistível, para Agostinho, o pecador é atraído por Deus porque quando o Espírito Santo opera nele e internece o seu coração e tira as camas de pecado que blindavam seus olhos contra Deus, o pecador agora passa a ser atraído pelo ser mais belo que há. Ou seja, é a própria beleza e simetria que há em Deus que nos atrai para ele. Quando o pecado, então, perde o poder de dominar a mente, os olhos, o coração, a vontade do pecador, o pecador agora é irresistivelmente atraído por ser mais belo que há. Mais adiante, Anselmo da Cantuária, um seguidor de Agostinho, vai tratar dos graus de beleza como a prova da existência de Deus como ser mais belo que há. Então, Anselmo vai dizer que a gente só pode falar que há coisas muito bonitas, pouco bonitas e feias, porque já nós pressupomos em nós que há um padrão de beleza último, absoluto, para julgar a beleza dessa vida. E esse padrão último é o próprio Deus. Sim. Então, Agostinho, Anselmo, Blaise Pascal, dentro da tradição católica, Jonathan Edwards e mesmo John Piper, dentro da tradição protestante, são alguns dos poucos pensadores que me ocorrem agora que trabalham essa noção de Deus como ser mais belo, o Deus que nos encanta. Sim. Ou seja, Deus se apresenta para nós como tão belo, em essência e simetria, em equilíbrio de virtudes, de atributos, de pessoas unidas num único Deus, que tudo mais perde o encanto para a gente. Ou seja, a nossa motivação para não pecar não é que o nosso pecado apenas vai ofender a majestade divina ou vai escandalizar o nosso irmão ou nosso irmão ao nosso lado. A gente não peca porque o pecado é feio. Ele desfigura.
enquanto do outro lado, Deus é o ser mais belo, e quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais belos nós nos tornamos, como uma antecipação da ressurreição corporal e da renovação do nosso corpo no dia vindouro, no dia da eternidade. Um dos tesouros que você escreve, inclusive, é sobre a contemplação. A contemplação entra nessa questão de beleza de Deus também? Também, Diogo, a questão da contemplação é interessante, porque Agostinho, até onde a gente sabe, só teve uma experiência de contemplação. Quando a mãe dele está morrendo, ele se despede da mãe dele em Ostia. Mas ele escreve bastante sobre contemplação, sobretudo a contemplação, a visio Dei, como é chamada, a contemplação que nós teremos na eternidade. Então, uma motivação para o crente ele é chamado a perseverar em santificação, em uma vida moral reta, virtuosa, para usar também a linguagem de Agostinho, de virtude. Por quê? Porque ele espera, na vida eterna, contemplar Deus eternamente. Mas Agostinho é cuidadoso. Nós não contemplaremos Deus de forma imediata. Nós veremos a glória de Deus o Pai na face do Filho que permanece Deus homem na eternidade. Então nós também, mesmo na eternidade, não contemplaremos diretamente a Deus. Sim. Isso é uma impossibilidade. Quem contemplar diretamente a Deus vai morrer. Sim. Então nós continuaremos contemplando Jesus, que projeta para nós na eternidade a glória total de Deus o Pai. Ou seja, uma outra motivação para o crente, então, é que se agora nós vemos como por espelho, como o apóstolo Paulo diz, na eternidade nós veremos face a face, nós veremos a glória de Deus na face de Cristo. Nós contemplaremos o nosso Salvador, nós veremos as marcas, as estigmatas do nosso Salvador. Nós andaremos e conversaremos com o nosso Salvador, que é Deus junto com o Pai. Mas nós veremos, teremos o privilégio de ver essa glória mediada pelo Filho. Ou seja, todos os prazeres momentâneos, para nós aqui, da perspectiva de Agostinho, são passageiros, são temporários, são um sopro. Nós somos estimulados não só a buscar alguma contemplação de Deus nesse lado da existência, como Agostinho experimentou pelo menos uma vez, né? Pelo menos ele retrata a mãe dele experimentando essa contemplação, então talvez por tabela ele experimentou também esse... Mais numa questão sobrenatural. Exatamente, mesmo. uma percepção da glória de Deus na carne. Uma transcendência mesmo. Exatamente, uma percepção, um vislumbre da transcendência na carne. Mas isso é um estímulo para a visão que teremos no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, quando veremos de fato a glória de Deus da face de Cristo. Agora, só voltando um pouquinho no assunto da graça, só para eu fechar, que eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Agostinho, então, ele acreditava que a graça poderia ser resistível? Então, esse é um debate, a gente pisa aqui em ovos, porque pode se tornar um debate anacrônico. Sim. Ou seja, nós estamos usando termos de século XVII em diante para falar do pensamento de um autor do século IV para o século V. Para Agostinho, para pecadores no estado de depravação e incapacidade total, cujas faculdades são todas escravizadas ao pecado, a vontade, os afetos, a mente, a memória, o intelecto, o próprio corpo, somente uma vontade mais forte pode trazer essa vontade para mudar essa vontade primeira. Então, Agostinho trabalhava o que a gente pode chamar de uma graça irresistível, ou seja, essa graça é irresistível naqueles previamente eleitos, nos escolhidos. Esses vão ser trazidos para Deus. Só que, como é que esses virão? O Espírito Santo opera no coração desses pecadores, opera nas faculdades de imaginação desses pecadores, e eles têm um vislumbre da glória de Deus, da beleza de Deus, e agora eles só caminham na direção de Deus. Eles renunciam aos seus prazeres anteriores. Agostinho é muito sofisticado. Então, ele faria uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Vamos ver se eu consigo... Isso que eu ia perguntar do livre-arbítrio. Vamos ver se eu consigo retratar aqui o ponto. Mas Agostinho diria que mesmo depois da queda, o ser humano tem livre-arbítrio. O que o ser humano não tem mais é liberdade. Ele perdeu a liberdade depois da queda. O que o bispo de Hipona quer dizer aqui na sua psicologia? Que, de um lado, nós experimentamos escolhas, nós continuamos fazendo escolhas, nós escolhemos a roupa que nós sairemos de manhã, escolhemos eventualmente o que vamos tomar no café, o tipo de café que a gente vai fazer, etc. e tal, o tipo de tênis que nós vamos vestir, o trajeto que nós vamos fazer, mas
no nível mais profundo, essas escolhas são coerentes com o que nós somos. Entendi. Você escolheu a camisa verde, escolheu a camisa mais escura, porque internamente, e às vezes isso pode não ser muito consciente, nós gostamos de camisas com tons mais discretos. Nós gostamos da discrição. Sim. Então, Agostinho faz esse exercício de um lado, distinguir o fato que fazemos escolhas, somos responsáveis por essas escolhas, mas essas escolhas são completamente coerentes com o que nós somos. Ou seja, o pecador, ele continua fazendo escolhas. Suas escolhas são legítimas, mas todas as escolhas que o pecador faz são coerentes com o que ele é internamente. Então, se o coração dele é cheio de inveja, homicídio, ódio, idolatria, todas as suas escolhas serão coerentes com o que ele é internamente. Ele não é obrigado a cometer pecado. Ele comete o pecado voluntariamente porque o coração dele está cheio disso. Agora, quando uma vontade mais forte muda o coração, então esse antigo pecador, agora andando na luz, na beleza de Jesus, ele começa a experimentar liberdade do pecado. Ele consegue agora contrapor a sua natureza anterior, fazendo escolhas legítimas contrárias à sua natureza anterior pecaminosa. Ele começa agora a escolher a virtude, as coisas boas, o reino dos céus, o próprio Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Ou seja, Agostinho compatibiliza, por assim dizer, a onipotência e a onisciência divina com a realidade do que os homens são, mas nunca de forma superficial. E nunca uma verdade à custa da outra. Ele vai manter as tensões entre a escolha divina, a liberdade divina, todo o poder divino, mas também a nossa natureza humana realisticamente interpretada. Eu li esses dias, inclusive, um outro livro sobre livre-arbítrio, e o livro dizia que o homem ele perde o livre-arbítrio no momento da queda de Adão e Eva, e a partir de agora você não tem mais livre-arbítrio em nada. Então, esse é um debate de nomenclatura. Outros personagens que encarariam com a mesma seriedade de Agostinho a ideia da escravidão da vontade, a incapacidade da pessoa em se voltar por si mesmo para Deus, eles usariam termos diferentes. Mas Agostinho é esse homem com esse nível de sofisticação. Pelágio dizia, a graça pressupõe a liberdade. Deus dá a graça, mas Deus não pode forçar ninguém a aceitar a graça. A graça é uma questão de livre escolha. Agostinho diria, não, as nossas escolhas, elas dependem de quem nós somos. Se somos pecadores, nós escolheremos livremente o pecado e seremos incapacitados a escolher a virtude. É necessário que o coração seja modificado para que a gente agora se volte para a virtude. E aí entra a questão da beleza divina. Nesse processo de mudança de natureza, de regeneração, o coração de pedra virando um coração de carne, para usar a linguagem bíblica do Antigo e Novo Testamento, nesse processo, os olhos são abertos, a semelhança de Paulo em Atos, né? E aí aquele que era pecador tem um vislumbre da glória de Deus, da beleza de Deus, e ele não consegue resistir. Ele vê Deus como ser mais belo que há, e ele é irresistivelmente atraído à beleza do único Deus, do Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo também. Franklin, na época em que Agostinho escreve tudo isso, isso é uma curiosidade, como isso foi visto, retratado dentro da Igreja Católica, que era o único sistema religioso da época praticamente, cristão? Ok, a pergunta é boa, porque na época dele, ele enfrentou resistência a essas ideias. Não é que ele estivesse inovando, aquele era o momento da Igreja debater agora a questão ligada à natureza do ser humano e à graça e à salvação. A Igreja já tinha debatido antes formação do cânon, a quem é Deus, para rejeitar o arianismo, quem é Jesus, para rejeitar o apolinarianismo, nestorianismo, que eram heresias ou distorções doutrinárias graves presentes na Igreja primitiva, né? Mas a Igreja oriental, a Igreja de fala grega, manteve uma ideia de sinergismo, de cooperação entre a razão humana e a vontade humana e a graça divina. Jerônimo, que era um pai ocidental, o tradutor da Bíblia famoso, né, mas que vivia em Belém, na Judéia, ele também vai rejeitar as ideias de Agostinho, mas o bispo de Roma vai apoiar Agostinho
E o Concílio de Orange, que acontece mais adiante, também vai apoiar as ideias agostinianas. Não totalmente. As ideias de Agostinho de predestinação estiverem em aberto durante grande parte da Idade Média. Alguns pensadores abraçando a doutrina de Agostinho, como Isidoro de Sevilha, Bernardo de Claraval, Anselmo da Cantuária, Tomás de Aquino, eles creem predestinação dos mesmos modos que Agostinho, nessa visão tentativa de compatibilismo entre liberdade e soberania divina, mas Agostinho acaba sendo inspiração também para Lutero, Zwingli, Calvino, para os puritanos depois, para Jonathan Edwards. Né? Quer dizer, voltando ao ponto que o Hugo levantou antes, não tem como fazer teologia sem interagir seriamente com o Santo Agostinho, ou para reagir ou para aprofundar aquelas questões que Agostinho estava escrevendo lá no IV, V século, no norte da África, né? No final dos tertores do Império Romano. Acredito então que ele sofreu oposição, mas não uma perseguição grande da igreja. Houve embates de ideias, então Jerônimo foi um que rejeitou in totum as visões de Agostinho sobre predestinação e Jerônimo graça. é que traduziu a Bíblia Exatamente, para a Vulgata, né? ele vivia em Belém, na Judéia, e ele é o grande tradutor da Bíblia daquela altura. Ele dominava o hebraico, dominava o grego e traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o latim, um latim popular, daí Vulgata, né? E que foi a Bíblia mais empregada pela igreja durante essa época, né? Até praticamente o século XVI. Ganhou aí se tornou a Bíblia homogênea, né? Usada praticamente no Ocidente todo, né? Então ele foi um dos que resistiram a Agostinho. Né? Mais adiante, alguns herdeiros de Agostinho, como Gregório Grande, um dos grandes pastores da época, né? Inclusive as obras pastorais dele foram lançadas em português. Ele se percebia como um agostiniano, mas ele vai suavizar a predestinação em Agostinho, introduzindo a ideia da presciência, né? Tornando a predestinação dependente da presciência. Sim. Então, se para Agostinho a pessoa chega à fé porque é eleita, para Gregório, um século mais ou menos depois de Agostinho, a pessoa é eleita porque Deus previu que ela teria fé. E o que é interessante aqui é que Gregório se vê como fiel seguidor de Agostinho. Mas ele estava tentando suavizar e tentando popularizar ideias mais sofisticadas e mais densas presentes do mestre da África. Né? Franklin, uma das questões mais difíceis que eu acredito para a teologia seja a discussão da origem do mal. Isso é algo muito discutido e é difícil chegar a um consenso. Mas Agostinho, ele trabalha essa questão. Como ele trabalha essa questão da origem do mal? Então, antes de entrar nessa questão propriamente dita, ela é um problema, é um desafio intelectual para nós cristãos, mas ela é um problema maior para quem é incrédulo. Isso tem que ser dito. Legal. Porque geralmente na apologética, no debate, o incrédulo acha que nós temos um problema, nós não conseguimos resolver como um Deus todo-poderoso e bom permite a presença do mal na criação. Holocausto, massacres, abortos em escala industrial, armas nucleares, armas de destruição em massa, etc. Mas o problema do mal é um problema muito mais grave para o incrédulo. Como o incrédulo lida com o problema do mal? Ou ele vai relativizar o problema, o bem e o mal não são absolutos, ou, do outro lado, ele vai tentar entender que é o Estado, ou partido, um líder forte que determina o que é bem e mal. Logo, ele vai cair também no relativismo. Em ambos os casos, a única resposta para o incrédulo, para quem não é da fé, é o relativismo. Para os da fé, um primeiro ponto é lembrar que o mal é uma criatura, é algo criado, algo que surgiu na criação, não é algo criado diretamente por Deus. Deus, na Sagrada Escritura, cria tudo muito bom. Eu estou tentando seguir mais ou menos aqui o argumento de Agostinho. Sim. Em algum momento, um anjo se torna o diabo. Seres humanos criados em perfeição no paraíso escolhem o mal. E aí o mal adentra a criação, o mal moral adentra a criação. E é o mal moral que vai bagunçar e fazer surgir o mal natural, doenças, terremotos, etc. e tal. Ou seja, o que o anjo de luz faz e depois Adão faz é uma escolha deliberada para rejeitar o sumo bem. Então, pode parecer um pouco diferente para a gente hoje, mas Agostinho via toda a criação como um tipo de hierarquia.
No topo está Deus, Deus o sumo bem. E tudo que se aproxima dele, e mais se aproxima dele, vai se ganhando gradações de melhor em termos de bondade, em termos de sumo bem também, em termos de beleza. Deus é o ser mais belo que há. Tudo que se aproxima dele, o nosso processo de conversão, que dura a vida inteira, vai nos tornando cada vez mais bons e belos, virtuosos, a semelhança do próprio Deus. A gente pode colocar o processo de santificação. Como uma. E isso ajudaria a gente a entender que o processo de santificação não é chato. Quanto mais nós nos aplicamos à santificação, mais belos e bons nós somos tornados pela obra do Espírito Santo em nós. Agora, tudo que vai se afastando de Deus, tudo que se torna vício, vai se tornando mal. Então, o que é o diabo? O diabo está no outro lado. Não é um dualismo como no maniqueísmo, que Agostinho rejeitou, onde Deus e o mal estão em competição aberta e não há certeza de vitória. O dualismo em Agostinho é virado de ponta cabeça. Então, numa escala ascendente, quem caminha na direção da luz, que é o único Deus, Pai, Filho e Espírito, vai se tornando mais bom e belo à semelhança dele. Tudo que vai se afastando dele, vai descendo, vai se tornando mais vicioso ou viciante, mais feio. É desfigurativo. Então, o que é o mal? O mal é uma perversão do bem. O mal não tem existência própria. O mal é parasitário em Agostinho. O mal é tudo que se afasta de Deus. E quanto mais se afasta de Deus, mais mal e mais viciante aquilo fica. Então, para Agostinho, o primeiro ponto é que o mal é parasitário, o mal não é a criação imediata de Deus, não é a criação direta de Deus, o mal desfigura a boa criação divina, o mal se afasta e arrasta aqueles que estão ligados a ele para longe de Deus, tornando aqueles que estão mais longe de Deus cada vez mais feios, cada vez mais viciados no mal e no pecado, e o mal vai ter um fim. Só que nós vivemos experimentando agora a bondade de Deus. Sim. E aguardamos que o Deus Todo-Poderoso dê um fim ao mal. E a palavra já foi dada, o mal vai ser destruído. Os agentes desse mal, que é pessoal, Agostinho fala do diabo também, dos anjos maus, dos demônios. O diabo e seus anjos maus vão ser destruídos. Aqueles que voluntariamente foram escravizados pelo esse anjo mau e pelo diabo também vão ser banidos do novo céu e nova terra, que alcançam clímax na união entre Deus e a igreja, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ou seja, para Agostinho, o mal permanece na criação. E como Agostinho pressupõe que Deus é o ser absoluto, o mal é definido em termos absolutos. O mal é claramente delineado na revelação que Deus faz da Sagrada Escritura, encapsulada na tradição da igreja. Então, o mal é julgado onde quer que ele apareça. Não há algo que é mal para mim e mal para vocês, sim, ou para quem está nos assistindo. Não, o mal é ordenado por Deus. A idolatria, a inveja, a cobiça, a profanação do seu nome, a desonra de não guardar um dia para Shabá, para descanso. Ou seja, o mal é objetivamente qualificado para a tradição cristã. O mal é mal, seja numa democracia liberal, seja num regime totalitário nacionalista russo, islamita, politizado, China comunista. O mal vai ser mal para todos, em todos os quadrantes da Terra. Só que, se o mal é momentaneamente tolerado para a tradição cristã, o cristão ele tem a certeza de que o mal vai ser derrotado um dia. Isso é profetizado desde Gênesis 3, sim. Quando é dito para a herdeira do descendente, que o descendente da mulher, de Eva, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o cristão vive numa tensão, mas uma tensão que vai ser resolvida. O incrédulo pode atacar a gente. Como é que você compatibiliza um Deus bom, sim, com a prevalência do mal no mundo, estupros, matanças, holocausto judeu lá na Segunda Guerra Mundial? Como é que você compatibiliza isso? Para o cristão, ele tem como compatibilizar e aguardar em fé. O incrédulo nem isso. Então, de um lado, nós vemos a tensão, o mal prevalece, algumas vezes na criação, nem sempre o mal vai ser punido nesse lado da existência, mas para a fé, isso Agostinho trabalha no seu tratado do livre-arbítrio, para a fé, o mal
um dia vai ser banido da nova criação. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, choro, doença, pecado, morte, diabo, anjos maus, etc. e tal. Então a gente pode imaginar que Agostinho, então, ele definindo o mal é a ausência do bem. Exatamente. O mal é a privação, a ausência do bem. O mal não tem existência própria. O mal não existe per si. O bem existe porque o bem emana do próprio Deus, vem do próprio Deus. E tudo que se aproxima de Deus ganha essa virtude de ser bom e belo, virtuoso. Né? Na medida que a gente vai se aproximando de Deus, a santificação agostina não é um processo chato. Não é uma questão de regras. É uma questão de nós sermos moldados, transformados à imagem de Deus. Então, quanto mais próximos nós andamos de Deus, mais nós vamos nos tornando mais virtuosos, mais bons, mais belos. Quanto mais longe, mais feios, mais maus. Se a gente pensar na nossa vida cristã, então, o mal sempre fará parte da nossa vida porque nós não somos capazes de estarmos tão próximos de Deus ao ponto de não existir nenhuma raiz maligna em nós. A natureza humana, em termos agustianos, já foi derrotada no cristão. Não pelo cristão, mas no cristão. E agora o cristão é chamado e atraído por esse ser mais belo que há, que é o Deus Criador, Redentor, a caminhar com ele. E, eventualmente, ele pode experimentar a contemplação desse lado da existência, que vai elevar o cristão. O cristão, na mente, nos afetos do coração, vai ter um vislumbre na carne dessa beleza divina, como Mônica teve em Hóstia, e Agostinho registra isso nas confissões. Isso nos estimula, nós cristãos, a perseverarmos numa vida virtuosa, para usar os termos de Agostinho, numa vida de beleza, de bondade, de integridade, não uma vida de vícios. Então, no esquema agostiniano, mais uma vez, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais bons, virtuosos e belos nós somos. Quanto mais nós nos afastamos, nós estamos vivendo uma vida de vício e de feiura existencial. No passado era mais comum isso, quando a igreja evangélica brasileira era menor e havia aquela pressão da sociedade contra a igreja evangélica, um preconceito contra o evangélico, era comum ouvir nas nossas igrejas, década de 80, 70, a seguinte conversa: olha, eu estava no trabalho, no ônibus, eu fui atender uma pessoa e vi que ela era diferente. Aí eu fui conversar com ela, ela era cristã, eu vi isso pelo rosto dela. Isso é muito simples, mas também sofisticado, porque tem um elemento de agostinianismo nisso. Ou seja, aquela pessoa caminhava com Deus, era próxima de Deus, o rosto dela transmitia essa beleza interna que vem de uma caminhada daquela pessoa com Deus. Sim. E talvez nós tenhamos perdido isso na massificação do cristianismo nos nossos dias. Mas esse tipo de conversa que a gente ouviu em nossas igrejas do passado é bem agostiniana. E é algo que às vezes as pessoas dizem mesmo, né? Sim. Poxa, eu percebi que você era diferente. Cara, você é diferente. Você é de qual igreja? Você é de igreja? Você é crente? Você é crente? Meio tímido, né? A pessoa vem cá, posso te fazer uma pergunta? Estou vendo se você é diferente. Isso é profundamente agostiniano. Agostinho captou essa doutrina bíblica da regeneração, ou seja, na conversão, no processo do drama da conversão, nós somos transformados. E nós recebemos agora um impulso que nos leva para cima. Algumas vezes, voltando à sua questão, nós vamos cair. Sim. Infelizmente, é parte dos resquícios da nossa natureza má que permanece em nós, que nós só vamos perder ela quando vermos a Deus na glória, na vis Dei, como Agostinho diria. Né? É parte desse drama. E aí nós vamos experimentar quedas, nós vamos experimentar momentos de vício, de feiura, mas se nós fomos chamados para frente por Deus, nós não vamos permanecer nessa situação. Uma pergunta, Franco, que me veio aqui à cabeça, nem sei se é uma dúvida minha ou de mais alguém que está assistindo. Na origem do mal, o mal já existia na criação? Ou o mal vem pós-criação? Então, em termos agostinianos, o mal não existia na boa criação. O mal é um desvio da boa criação. Mais uma vez o esquema, né? A boa criação está aqui em cima. Então, em algum momento, um anjo que foi criado bom, ele escolhe a maldade e ele vai trazer maldade para dentro da criação que foi criada boa, levando Adão e Eva para uma queda. Sim. Daí, né, nos nossos livros, queda ser grafado com maiúsculo, que é ser o evento histórico definidor Sim. da nossa situação atual, né, e nossa ambiguidade atual. Então,
mais uma vez, para Agostinho, o mal não tem existência própria. Deus não cria o mal. Sim. Até mesmo as confissões de fé da Reforma, os cânones de Dort, a Confissão do Westminster, vai dizer que é uma blasfêmia dizer que Deus é o criador do mal. Ah, mas espera aí, Isaías, lá o autor não vai dizer que Deus criou o mal, cria o mal e faz o bem, parece que é uma parelha ali, né? São iguais. Vamos ao contexto. Que é a questão da dualidade também. Exatamente. Só que ali, naquele caso específico, o que o profeta está antevendo? A destruição de Jerusalém, cidade sagrada, erigida no Monte Sião, que deveria atrair todos os povos da terra em culto ao único Deus, o Criador e Redentor. Yahvé. Como é que Deus cria o mal ali? Ou seja, para Isaías, o Deus criar o mal não é uma abstração, não é uma definição. O Deus criar o mal ali tem a ver diretamente com a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Ou seja, não são os deuses da Babilônia, não é Bel que destruiu Jerusalém. Não existe dualismo na mente do profeta bíblico. Para Isaías, Jerusalém é destruída por um ato judicial do próprio Deus, sim, como cumprimento da fidelidade de Deus à aliança. Deus sempre permanecendo fiel à aliança, já que o povo eleito, o povo de Judá, não consegue permanecer fiel à aliança, Deus então aplica as maldições da aliança, lá de Deuteronômio 28, àquela situação contextual. Então, a afirmação de Isaías que Deus cria o mal, não é criar o mal como algo metafísico. Sim. E, nesse sentido, Agostinho não lida com o mal como uma abstração. Já que a visão ética de Agostinho é uma visão absoluta e hierárquica, o mal é tudo aquilo que perverte o bem e se afasta do sumo bem, que é o próprio Deus. Sim. Parece que ele está ouvindo a Sagrada Escritura nesses termos. Ou seja, quando Isaías diz que Deus criou o mal, Deus criou a destruição de Jerusalém. Não é o Deus da Babilônia que venceu, ajudou a destruir Jerusalém. Logo, o Deus da Babilônia é mais poderoso do que o Deus de Israel, de Judá, que é Yahvé. Não, a destruição de Jerusalém é resultado de uma ação judicial de Deus, porque Deus é fiel ao pacto. Aí é teologia bíblica. Sim. A gente está falando de o que a gente chamaria de teologia histórica, né? Mas ali seria teologia bíblica. Ou seja, até mesmo a destruição de Jerusalém está debaixo do comando divino. Não é mero acaso. Né? Agora, Franklin, a gente falando sobre a origem do mal, sobre a queda, Agostinho também trabalha a questão do pecado original. Ele que foi o grande, não sei se a palavra é correta, difundidor. É essa a palavra mesmo? De certa forma, da sim. teologia do pecado original? De certa forma, sim. Ou seja, ouvindo Paulo, em Romanos 5, 11 a 21, Agostinho entende que o pecado não é uma questão de escolha. O pecado já é algo intrínseco à humanidade. E aonde surge o pecado? Com a queda de nossos primeiros pais. Então, para Agostinho, o que acontece com Adão e Eva é representativo e também, não só representativo, né, essa será uma ideia talvez até posterior, mas o que acontece com Adão e Eva é definidor do que nós seremos a partir de então. O pecado, a partir da queda de Adão e Eva, perpassa toda a humanidade. Não é que nós vamos nos tornar pecadores, nós já nascemos em pecado. Carecemos da graça e da bondade divina. De certa forma, por isso que o batismo infantil vai se disseminar a partir de Agostinho. Detalhe, Agostinho foi batizado só na idade adulta, né? A mãe dele protelou o batismo dele por outras razões. E ele se converteu depois no maniqueísmo tarde também, com assim, 32 anos, 30 né? Não era mais um menino. Exatamente, não era um menino. Ele foi criado na fé, rompe com a fé por causa do dilema intelectual, né? Como um Deus bom tolera o mal na criação, né? Então, aí ele vai entrar no maniqueísmo, depois o neoplatonismo, né? Se torna um mestre de retórica. Aí só na idade adulta, com 30 anos mais ou menos, que ele chega à fé. Então é um homem maduro, já não é uma criança, um adolescente. Né? Mas ainda que o batismo infantil já tivesse disseminado na época dele, foi disseminado por quê? Porque já se entendia que o batismo apagava o pecado original. Então os pequenininhos que morressem na infância já tiveram o pecado original apagado da sua existência. Então haveria a possibilidade dos pequenininhos batizados na infância serem salvos, virem a encontrar salvação, por causa do entendimento da seriedade do pecado original. Não havia muita clareza de como a obra da graça de Cristo na cruz apagaria os pecados cometidos previamente. Então, cria-se a ideia do batismo infantil para resolver esse dilema, esse problema. Mas, de certa forma,
Quando a gente fala de predestinação e eleição e livre-arbítrio em Agostinho, o debate predestinação e eleição é posterior. O debate, a compreensão de Agostinho de predestinação e eleição surge ou é elaborada para resolver esse problema do pessimismo da natureza humana. Sim. Em termos contemporâneos, né, desde Rousseau, não é o mal que... Desculpa, não é o contexto que polui o ser humano. O ser humano já é poluído por si e polui o contexto. Agostinho, mais do que quem veio antes dele, né, os pais que vieram antes dele, Agostinho tem uma visão altamente pessimista da natureza humana sem Deus. Nunca se encontra em Agostinho coisas do tipo, eu creio na bondade da... tal fato me... isso é muito comum em alguns filmes, né? Tal fato me fez recuperar a minha fé na bondade da natureza humana. De jeito nenhum. Para Agostinho, a natureza humana é corrupta, pecaminosa, e tudo retroage ao pecado de Adão e Eva. E a forma como o pecado se disseminou em toda a natureza humana a partir da queda de Adão e Eva. Ou seja, a partir da queda de Adão e Eva, a situação do ser humano é desesperadora sem a graça de Deus em Cristo Jesus. Agostinho vai falar do que a gente chama de graça comum também, ou seja, Deus dá dons a crentes e descrentes. O descrente tem capacidade de fazer coisas boas e belas e úteis por causa da graça comum de um amor geral de Deus por toda a criação, por todo ser criado, mas só usufrui do amor divino, só se deleita no amor divino aqueles que ele escolheu. Porque se Deus não tivesse escolhido, esses não poderiam nem mesmo dar o primeiro passo em direção ao amor e à beleza divina. Então, a graça comum está disponível a todos, mas esse amor... De você se regozijar em Deus, de você poder conhecer Deus. Exatamente, você poder conhecer a Deus somente os eleitos. Então, a doutrina da eleição não entra no quadro de Agostinho doutrinal como uma especulação de quem Deus é. Ela é resposta para uma situação desesperadora da humanidade. Se todos somos escravos do pecado, escravos do diabo, vendidos a um mundo ímpio e mau, como é que a gente pode transcender essa situação? Somente pela livre escolha divina. E aqui eu lembro de uma história que é atribuída a Francisco de Assis, né, para tentar entender essa tensão, esse problema. Né? Um monge pergunta para o santo medieval por que Deus o vocacionou para começar uma renovação das ordens monásticas na Idade Média. E ele coça lá a tonsura dele, né? E diz, não sei. Mas o monge insiste, não, tem que ter uma razão. E ele aperta Francisco de Assis. E Francisco vai dizer, olha, não sei, não sei porque Deus me escolheu, mas tem que ter uma razão. E Agostinho pensa e diz, talvez porque não houvesse pecador pior do que eu. Uau. E a resposta de Francisco é bíblica. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios? Que Deus escolhe as coisas fortes, as poderosas do mundo. Deus escolhe as que nada são, as que são vergonha do mundo, os pobres, esses que Deus escolhe. Ou seja, em termos agostinianos, Deus chamaria para a fé os piores pecadores. O próprio apóstolo Paulo diz, os pecadores ele é o maior. Exatamente, ele é o maior dos pecadores, exatamente. Então, a questão de predestinação e graça e eleição em Agostinho não é uma questão especulativa. Em termos, assim, para quem gosta de teologia sistemática, que está ouvindo a gente, né, não começa com o estudo de Deus. Nem mesmo Calvino começa assim. Para Calvino, depois de tratar do pecado e da salvação, só no final do volume 3 das Institutas é que Calvino vai introduzir o debate da predestinação e da eleição. Para responder a questão, se a graça é essa graça, bela, poderosa, regeneradora, justificadora, reconciliadora, por que nem todos recebem essa dádiva? Porque é Deus que concede, e por isso é graça, e não obra, não mérito, né? Não é baseado no mérito. Sim. Então, tanto em Agostinho como em Calvino, que seguia muito Agostinho, é quase um repetidor mais radicalmente bíblico da teologia de Agostinho, a predestinação e a eleição não são matéria de especulação. Né? A gente pode dizer, olha, como é que eu sei? Né, uma pergunta que surge então, como é que eu vou saber se eu sou eleito ou não? Você está sendo conformado a Jesus? Que é a resposta de Paulo, mas é a resposta de Agostinho, do próprio Calvino. Como é que eu vou saber
se eu sou contado entre os eleitos, se eu estou sendo moldado à imagem de Jesus. Agostinho tem uma frase que eu acho bem útil aqui. Ele diz, olha, quando você está em crise de segurança e salvação, olha para Jesus, olha para o Cristo crucificado. Contemplar o Cristo crucificado vale mais do que 1000 testemunhos. Então é muito... aí tem esse aspecto também, mais uma vez, centrado em Jesus. Eleição e predestinação são centradas na pessoa de Jesus. Nós somos eleitos em Cristo para sermos conformados a Jesus. E nesse processo de santificação, de aproximação do ser mais belo que há, Jesus é o mediador também. Então a gente olha Jesus, a gente contempla Jesus, ou tem vislumbres de Jesus, na medida que nós vamos nos aproximando nessa vida do processo de santificação, cada vez mais de Deus. Né? Então, se hoje a gente fosse encaixar o Agostinho numa teologia, nós podemos dizer que ele é um reformado. Então, esse que é o ponto muito engraçado da história, porque assim, vai ter reformados ou gente herdeira da reforma que vai discordar da visão de salvação de Agostinho, e vai ter católicos, como Bento XVI, que vão ser apaixonados pela visão de salvação de Agostinho. Tanto quanto Anselmo, Bernardo, Tomás de Aquino, Lutero e Calvino. Então, assim, Agostinho desafia essas convenções. Joga nos dois times. Em linhas gerais, eu diria o seguinte, a visão de igreja de Agostinho está mais próxima do catolicismo. Sim. Ele tinha uma visão muito elaborada da importância da igreja como mediadora da graça. Mas, do outro lado, as visões intimistas de Agostinho, de salvação, de regeneração, arrependimento, fé, está muito mais próximo dos calvinistas luteranos do século XVI. Né? Tanto que Calvino vai dizer, eu cito isso do livro, né? Calvino diz, o Agostinho é totalmente nosso. Né? Talvez exagerando um pouquinho. Né? Talvez ele está vendo mais a questão de salvação. Exatamente, vai entrar jogando. Mais a doutrina de salvação, eleição, pecado, né? Ele puxa Agostinho para si, né? Para nós, né? Protestantes. Né? Mas Agostinho, como eu falei antes, é muito difícil fazer teologia num certo nível, mais para academia, mais para servir pastores, né? Antes de servir a igreja local, sem interagir seriamente com Agostinho. Mal, beleza, casamento, virtude, pecado, eleição, predestinação, sacramento, a gente acaba esbarrando todo o tempo com Agostinho lá atrás, né? Uma igreja pequenininha, norte da África, não era uma igreja importante na época, antes de Agostinho assumir essa igreja. As igrejas mais importantes, Cartago, Roma, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla, mas ele acaba pegando essa igreja no interior da África e tornando ela uma igreja importante, tanto que a gente volta e meia está falando dela aqui hoje. Né? Então, isso que é um alento, né, para pastores que estão escutando a gente. Né? Mas eu não sirvo num grande centro urbano, estou em Campinas, estou em São José dos Campos, estou em Recife, Pernambuco, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Brasília. Mas daí? Deus opera onde Ele quer. Então ele operou em Ipona Régia, uma cidade que não era a igreja mais importante do norte da África, que seria Cartago. Depois tem Alexandria no Egito também, que eram igrejas muito mais famosas. E que hoje ainda não é uma região importante do mundo. Não. A Argélia continua não sendo exatamente, importante. Exatamente, mundo, né? Ainda continua com as mesmas tensões de 40, 50 anos atrás das guerras de libertação, as mesmas crises ali, o fundamentalismo islâmico de um lado, tentativa de secularizar do outro lado. Essas tensões estão presentes na Argélia. Né? Mas foi ali que Deus determinou trabalhar com esse rapaz, Agostinho de Hipona. A gente pode considerar o Agostinho o mais importante da patrística? Eu tenho um amigo meu, Jonas Madureira, que discordaria veementemente. Né? Ele é tomista, ele estudou Tomás de Aquino no mestrado, doutorado, mas eu diria que Agostinho seria talvez o pensador mais importante da igreja. E todo mundo que vem depois, mesmo Tomás de Aquino, mesmo Lutero, Calvino, eles estão reagindo, aprofundando, tentando adaptar as ideias de Agostinho lá da quarto século, quinto século, norte da África. Por exemplo, talvez um dos grandes insights teológicos da história é Lutero, em Wittenberg, entender que Deus os declara justos. Sim. A doutrina da justificação. Ele entende que justificação não é sinônimo de santificação. São palavras com acepções diferentes. Sim. Justificação é o ato forense que nos coloca numa nova vida. E a santificação é o processo que nós vamos trilhar
até a ressurreição do corpo e a vida eterna, né? Até entrarmos na ressurreição do corpo e da vida eterna. E Lutero tem que levantar um problema, ele tem que lidar com um problema. Ele está inovando? Ele está descobrindo algo novo? Uma freira, alguns anos antes dele, Juliana de Norwich, antecipou um pouquinho o que ele vai descobrir na torre, lá na casa dele em Wittenberg, no Mosteiro Agostiniano de Wittenberg. Mas ele vai descobrir que, entre os vários tratados que Agostinho escreveu contra o pelagianismo, o último tratado se chama Do Espírito da Letra. E ele vai divisar que, nesse último tratado, na controvérsia sobre predestinação e graça com os pelagianos, Agostinho começa a falar de uma justiça imputada. Até então, a visão de Agostinho é que nós precisamos estar ligados à igreja visível para periodicamente estarmos sendo alimentados pela graça. Ou seja, mesmo eleito, mesmo predestinado, o crente não tem ainda uma segurança de que ele é amado totalmente por Deus e que nada vai afastar ele dessa salvação. Ainda que a salvação seja totalmente pela graça, baseada na eleição e na predestinação, há um elemento de insegurança na vida do fiel. Ele tem que ter acesso aos sacramentos, ele tem que receber os elementos, ele tem que confessar seus pecados, ele tem que estar periodicamente na igreja. Agora, com a justificação, com esse ato, o crente ganha uma segurança interna de que ele é eleito. E ele não depende mais da igreja, apesar da igreja ser importante, ser benéfica, ser necessária como lugar de alimento e lugar de comunhão. Né? E Agostinho, no último livro dele, ele introduz essas ideias, mas não desenvolve depois. E aí Lutero vai dizer, olha, eu não estou inovando, eu estou voltando aos passos de Agostinho e estou aprofundando um tema, estou parafraseando aqui, claro, né? Mas eu estou aprofundando um tema que Agostinho levantou e não desenvolveu. Ele parou ali naquele ponto. Então, agora, Deus me deu um insight que a justiça pela fé, como Paulo fala em Romanos, em Gálatas, não é uma transformação diária, não é uma peregrinação diária, é um ato que nos dá segurança de que todos os nossos pecados foram perdoados, que nós entramos numa nova vida em Cristo, que nós agora estamos unidos e reconciliados com Ele. E esse ato é experimentado pelo crente e recebido pela fé somente. Então, para Agostinho, a vida do eleito é todo um processo. Batizado na infância na igreja, ele é apresentado à igreja mais adiante, ele confessa a sua fé perante a igreja, ele vai casar na igreja, ele é alimentado pelo pão e pelo cálice na igreja regularmente, periodicamente, ele confessa o seu pecado ao clérigo e na hora da morte ele é acompanhado e assistido por um clérigo. E talvez ali ele tenha uma experiência espiritual com a mãe dele e ali ele morra consolado e certo de que ele vai entrar no paraíso. Para Lutero e depois para Calvino, sobretudo, e depois para John Owen, que vai desenvolver ainda mais esse novo paradigma, uma vez justificado, já nos é dada internamente a segurança de que nós somos eleitos. Em Lutero ainda permanece... salvo, sempre salvo. Esse seria um ditado popular, como nós ouvimos. Eu sou batista, então eu ouvi muito esse ditado na igreja onde eu circulava, a tradição onde eu caminhava, né, fui criado, mas é mais ou menos essa a ideia. Né? Ou seja, mesmo Lutero, com a doutrina da justificação, que ele retroage a Agostinho, ele continua, e luteranos continuam hoje com a mesma visão agostiniana, dessa insegurança que o fiel tem. Ele precisa estar ligado à igreja visível. Ele precisa acessar a igreja visível e acessar o clérigo. A graça ocorre naquele contexto, é distribuída naquele contexto. A partir de Calvino e, sobretudo, John Owen, o Espírito Santo dá ao justificado uma segurança de que ele é eleito e amado por Deus. Isso seria mais do que a mera questão dedutiva. Eu roubava e não roubo mais. Eu era cheio de inveja, agora não invejo mais. Eu era cheio de promiscuidade sexual e agora isso foi vencido. Isso acontece. Sim. Mas é mais do que isso. É uma certeza interna de que nós somos amados por Deus e nada tem como nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Seria o que a gente chamaria de uma experiência de contemplação, experiência mística. E os puritanos foram mestres em mapear esse tipo de experiência, em ter um vislumbre. Jonathan Edwards, né, que é o Agostinho da América, né, ele está andando a cavalo e ele é atraído para apear o cavalo, soltar do cavalo e parar num poço. E ele senta naquele poço e ele tem um vislumbre do Cristo crucificado. É como se ele estivesse diante da própria cruz e o próprio Cristo
com todas as suas chagas e manchas e sangue escorrendo, está diante dele. Uma visão Como real se ele como tivesse Ezequiel na- teve do trono, por Mais exemplo. ou menos isso Na aí. crucificação. E ele fica ali 2 horas parado. Ele não sabe se ele ri ou se chora, mas ele é profundamente quebrantado e reconstruído para essa visão que ele tem dele. Então isso é um avanço dentro dessa tradição de Agostinho no campo da segurança, da salvação, que é mais do que uma questão dedutiva. E como é que lida então com o meu caso? Eu fui criado dentro da Igreja Batista, com 6 meses eu fui apresentado dentro da Igreja Batista. Eu brinco que se Batista batizasse criança, eu teria sido batizado na infância. Né? Eu nunca tive nenhuma experiência dramática de fé, nunca fui ex-nada. Né? Mas em algum momento, Deus interneceu meu coração. E aí, como é que explica para uma pessoa criada assim, de que ela é uma nova criatura? Ela tem que buscar em Deus essa experiência de que o Espírito de Deus vai testemunhar com o Espírito dela que ela é filho de Deus e amado por Deus. E aí, Calvino inaugurou a tradição, no qual John Owen vai ser o mestre, né? E ele vai, nesse caso, ele corrige Agostinho, ele se afasta e corrige Agostinho, mostrando que o crente pode ter segurança da sua salvação nesse lado da existência. E quando ele enfrentar o diabo, demônios, perseguição estatal, Deus pode confortar ele e dar a ele a segurança de que ele já está na eternidade, mesmo cercado por inimigos poderosos, que parece que vão vencer. Né? Parece que o mal vai prevalecer, mas internamente ele sabe que o mal é passageiro, é temporário. O mal vai ser derrotado um dia. E o Agostinho tinha, pode falar. Franklin, você citou agora há pouco uma frase de impacto de Agostinho. Conhece que ele era bom nisso. Tem algumas frases que marcaram sua vida que você poderia citar aqui pra gente? Então, tem uns montes aqui no livro, né? Cara, assim, Agostinho era um mestre. Ele era um professor de retórica. Sim. E quando ele se converte, ele pega todo esse cabedal de usar bem as palavras, escolher bem as palavras para aplicar a fé. Então, criaste-os para ti, nosso coração só encontra descanso quando chega a ti. Então, você tem um monte de frases, e eu tentei pegar o máximo possível de frases bacanas de tudo que tem em português dele. A editora Paulus, sobretudo, tem feito um trabalho fabuloso de colocar na mão do público leitor brasileiro as principais obras de Agostinho. Acho que são 25 obras publicadas em língua portuguesa. Né? Tem muita coisa, e tem muita coisa para ser lançada ainda. Mais de 500 sermões, cartas, tem muita coisa para sair. Né? Mas eles estão lançando tudo que é mais importante, tem em português pela editora Paulus. Coleção patrística, verdinha, né? Capa verdinha, né? Então, cara, o que tem de frase bonita de Agostinho, deixa eu tentar selecionar alguma aqui. Ó, por exemplo, abrir aleatoriamente. A inveja é o pecado diabólico por excelência. Quanto à inveja, é contrária à mansidão. Vamos ver mais. Ó. Pela lei tememos a Deus, pela fé esperamos em Deus, mas para os que temem o castigo, a graça permanece oculta. E aí você vai. Ó, educação, né? Pois aí se conclui, com bastante clareza, que para aprender é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. Na época de Agostinho, a pessoa aprendia apanhando, com palmatória. Agostinho não domina grego por causa dos traumas infligidos a ele por causa do uso da palmatória. Mas aí ele diz aqui, ó, a livre curiosidade é que é importante para o aprendizado, não constrangimento ameaçador, ou seja, o uso de punição física, né? E aí você vai, ó. Aí uma frase super atual para Sim, exatamente. Ó, mas como disse, operando pela vontade de Deus para a nossa salvação e redenção, a nossa natureza, passível de mudança, foi assumida pela sabedoria imutável de Deus por uma ação temporal. Ou seja, ele encapsulou numa frase aqui o que a gente está falando de regeneração, nova natureza, o vislumbre da beleza divina e por aí vai. Então, assim, ó, a crucificação do velho homem foi figurada na cruz do Senhor, assim como a renovação do homem novo foi figurada na ressurreição. Obviamente, no livro tem frases bem maiores, né? Sim. Eu incluí aqui a regra de Agostinho, que orientou as comunidades de monges onde o próprio Lutero viveu, né, em Erfurt. Lutero foi membro de um mosteiro da Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, e a regra que eles usavam não era a regra de Benedito de Núrcia, que é muito popular até hoje no Ocidente. Era a regra de Agostinho, que é até difícil de encontrar hoje. Aí o leitor vai ter a regra completa. Legal. São quase 20 páginas aqui de orientações para regular a vida numa comunidade agostiniana, né, de monges que se identificavam com os valores agostinianos da Idade Média. Né? E Lutero foi membro da Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho na Alemanha. Né? E Agostinho tinha essa questão da fixação pela busca da verdade, né? Sim.
Sim. E sempre acoplada com a beleza. Sim. Porque o que é uma característica da verdade em termos agostinianos? É também a beleza. A verdade é bela. Sim. Por isso que ela é atraente para aqueles que a perseguem, né? Então, Agostinho, em diálogos com os semi-pelagianos, com os donatistas, ele não os tratou, sobretudo os semi-pelagianos, como hereges. Ele os tratou como irmãos errados. E ele queria ganhá-los pela verdade. Porque ele entendia que a verdade não era posse dele. A verdade era algo que estava fora do próprio Agostinho. E fora do alcance, desculpa, não é alcance, mas a verdade estava não só fora de Agostinho, mas fora do semi-pelagiano, João Cassiano, seus seguidores lá em Marsella, na França, né? Então, ele entendia que por meio de um diálogo franco e aberto, mediado, orientado pelo Espírito Santo, ambos os lados poderiam chegar à verdade. Porque a verdade não era posse pessoal. A verdade está em Deus. Exatamente. E na medida que a gente caminha para Deus, a gente tem acesso a essa verdade. Ela brilha, por assim dizer, também, né? Ela é revestida de beleza. Franklin, quem comprar a sua obra, esse tesouro que você escreveu, o que a pessoa vai encontrar, que ela pode esperar encontrar? Ok. Em linhas gerais, no começo, uma apresentação da vida de Agostinho, razoavelmente detalhada, com fontes para quem quiser ler mais sobre Agostinho, estão ali. Ele pode, quero aprender mais de Agostinho, 70 páginas é pouco. Beleza, então tem indicação ali, Peter Brown, a obra máxima, talvez a maior biografia escrita sobre Agostinho, ainda hoje, né, publicada aqui no Brasil pela editora Record, acho que nos anos 2000, muito, muito boa, né? Então, tem indicação ali. O leitor vai encontrar um resumo da teologia de Agostinho com sentenças e na nota de rodapé a base desse resumo que eu ofereço para o leitor. O que Agostinho pensava sobre Deus, Pai, Filho e Espírito, Jesus, Deus e homem, unido, as duas naturezas unidas, uma única pessoa, pecado, graça, salvação, eleição, reino de Deus, igreja, sacramentos, relação com o Estado, relação da igreja com os judeus, que é um tema importante para o debate atual público, né? A vida eterna, a ressurreição do corpo, o leitor vai encontrar aqui. E aí o leitor tem, nessa parte, uma chave para ele colocar os verbetes que ele vai encontrar no livro. Então, logo aqui, né, não sei se dá para mostrar ali, né? Aqui o leitor vai ver só um pequeno vislumbre da quantidade de verbetes que você vai encontrar na obra. Aí no verbete você tem citações de Agostinho. Você tem aforismas, frases pequenas, frases de efeito, né? Mas você tem textos mais longos. Então, o livro serve para o pastor que está ocupado e, por exemplo, ele quer uma frase bacana ou um testemunho bacana para reforçar um ponto do sermão dele, do estudo dele, ele pode encontrar aqui. O pesquisador da vida de Agostinho, ele pode encontrar pistas para ele estudar mais sobre tópicos. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o problema do mal. Vamos ver aqui, livre-arbítrio, mal. Tratado do livre-arbítrio, retratações. Então, deixa eu ir direto às fontes primárias para fazer um TCC, um ensaio, eventualmente escrever um livro. Então, o meu livro aqui é bem modesto nesse sentido. Ele é a introdução para quem quer aprender mais de Agostinho, quem quer ouvir Agostinho de viva voz, quem precisa de recursos para sermão, para estudos. Para o membro da igreja, mas Agostinho é católico? Deixa eu ver uma aproximação protestante a Agostinho. Então, o livro serve também como uma introdução de uma perspectiva protestante do grande bispo. E numa parte aqui dessa parte mais introdutória, eu também tento historiar o impacto de Agostinho no Ocidente, tanto católico como protestante. Então, eu queria fazer uma pesquisa sobre herdeiros de Agostinho. Então, você pode usar essa parte final do meu ensaio introdutório para pesquisar mais o impacto de Agostinho sobre, por exemplo, Isidoro de Sevilha, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, os puritanos, Bento XVI, que talvez seja o maior agostiniano contemporâneo, grande teólogo da Igreja Católica, e também o grande agostiniano, aquele teólogo que, né, não é que ele rompeu, ele mesmo confessa, Bento XVI, em textos autobiográficos dele, que se de um lado a orientação da Igreja é para buscar a verdade de Tomás de Aquino, ele se encantou cedo com Agostinho. Então, cedo ele se dedicou a ser um leal seguidor de Agostinho. E é muito interessante isso.
documento isso do livro, que na metade do pontificado dele, Bento XVI, do próprio bolso, dá uma oferta para reconstruir a igreja de Agostinho na Argélia, e ela foi reconstruída. Quem for lá visitar, eu não fui ainda, né? Espero um dia visitar, né? Mas está lá a igreja de Agostinho. E um ponto curioso, eu trato aí do caso das relíquias de Agostinho. Agostinho, o corpo dele não ficou na África. Quando os vândalos estavam para conquistar Hipona Regia e Cartago, os seus discípulos tiraram o seu corpo e levaram o seu corpo para a Itália, e o seu corpo repousa no norte da Itália hoje. E aí fica a dica, eu digo no livro, onde pode-se visitar na Itália e está lá o corpo de Agostinho repousando no norte da Itália. Né? Então, assim, tem essas pegadas, essas pistas aí que eu tento colocar no livro para quem curte viajar, tá? Então, tem como descobrir onde o corpo de Agostinho está hoje, né, no norte da Itália. Para quem está ouvindo a gente Depois também, sabe que o Franklin também faz caravanas aí para a Europa, Biblos, né? Então, Uhum. olha aí, ó, aproveita que você vai estar com uma pessoa que vai te descrever tudo que aconteceu naquele lugar. A gente conversava sobre isso aqui agora. Só que a gente conversou antes daqui. Então, eu guiei um grupo pela Biblos na Itália agora. Pegamos Nápoles subimos até Milão. Né? Então, visitando cidades aí ligadas ao cristianismo medieval, em alguma medida Agostinho também, né? Então, é um tipo de ministério que eu curto fazer também. Que legal, que legal. Você faz o merchan do livro. A gente sempre gosta de dar um incentivo para as pessoas aqui, Franklin, para as pessoas poderem levar para casa. E nada melhor que um desconto, né? Não, mas nessa fase de Black Friday que tem que aproveitar aí. Tem que aproveitar, né? Então, meu amigo, como você já sabe que a gente sempre gosta de ajudar você aí a levar os livros para casa, tá aí na tela um cupom de desconto de 10% aí para os próximos 30 dias, para você poder aproveitar e levar esse tesouro para sua casa. Olha, eu ficaria aqui uns 3 dias dentro dessa sala aqui com o Franklin. Tem dó de seria acabar. um privilégio ficar com vocês aqui Só conversando. ouvindo ele falando dos tesouros de Agostinho. Então, irmão, você pode ter isso aí na sua casa. Então, aproveita aí, acessa o QR Code aí, vai lá para o site da Plenitude e compra um livro para vocês. Aqui é um investimento na sua vida, tá bom? Um parênteses aqui. Vocês querem que eu assine livro? Se puder deixar 10 assinados, beleza, fala então, isso. Mas eu falo assim. E olha só, o Franklin nem te pedi isso, mas acredito que não vai ter problema. Tem uma caneta Bic aqui, vai te auxiliar. Vamos lá, vamos usar a Bic aí. Olha, os 10 primeiros que comprarem, você vai levar o livro aí com uma dedicatória do Franklin. Então, amigo, meu Deus, hein? 10% de desconto. Mais dedicatória do nosso amigo Franklin aqui. Entra correndo aí e já pega o seu. Fechou? Posso te fazer a pergunta mais difícil do podcast? Vai lá. A gente sempre pede para os autores que vêm aqui nos dar dicas de livros. E a gente faz a pergunta mais difícil para eles. Se você pudesse aqui dizer quais os 2 livros que mais marcaram a sua vida, quais foram? Com exceção da Bíblia, esse daí é claro, não tem. Debate pronto. Confissões de Agostinho e As Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Então foi moleza. Ia começar a suar aqui, via pergunta difícil, capciosa. Ontem a gente recebeu aqui... Foi de cara assim o mais rápido. A gente recebeu um convidado aqui, o Kaique, gente boa demais, falando sobre o destino eterno dos não evangelizados. E na hora que a gente fez essa pergunta, ele falou, essa é a pergunta mais difícil que você me fez em todo o podcast. Confissões eu já li talvez umas 4 ou 5 vezes. E eu dou uma matéria no mestrado sobre a teologia de Agostinho e a gente faz o estudo mais aprofundado sobre confissões. E a Institutas eu já perdi a quantidade de vezes que eu li. Eu costumo brincar que eu sou mais calviniano do que calvinista algumas vezes, porque Calvino me moldou em diversos níveis a forma de fazer teologia, de apresentar teologia, de tentar focar a Sagrada Escritura o tempo todo, chamar sempre o leitor para o que o texto bíblico diz. Então, até o jeito de pregar, a homilética minha é mais calviniana do que agostiniana ou puritana até, inclusive, né? Que é um avanço que vem depois, aí, um século depois de Calvino. Né? Então, são os 2 autores que eu mais interajo e os livros mais importantes que eu li depois da Bíblia. E que me empurram para a Bíblia. Né? Esse é o ponto. Sempre que eu volto às confissões ou às institutas, eu sou obrigado a reler a Bíblia. Por exemplo, o livro que eu lancei ano passado sobre Por Amor de Sião, sobre a relação de judeus e cristãos, né, e sobre a oliveira verdadeira. Você volta para falar sobre isso aqui? Claro, vai ser um privilégio. Muito falar sobre isso. Sim, vamos marcar, vai ser um privilégio. Então,
eu consegui chegar a uma percepção diferente do povo judeu por causa de uma frase das Institutas da Religião de Calvino. Quando Calvino começa a debater o tema da eleição, no livro 3 das Institutas, antes de tratar da eleição pessoal, né, a eleição que é experimentada pelo crente, ele começa a falar da eleição de Abraão, e ele fala da eleição de Israel. E ele não nega que Israel seja a nação eleita, seja o povo eleito. Só que ele não desenvolve o assunto. Ele estabelece que é uma eleição coletiva, ainda, de Israel. Israel permanece a nação eleita, só que ele vai debater a questão da eleição pessoal, que era o grande ponto de debate da época dele. Aí eu vou pegar o insight dele sobre a eleição coletiva e, pressupondo que para Calvino não há nenhuma incompatibilidade entre uma eleição corporativa e uma eleição pessoal, eu vou desenvolver no meu novo livro sobre Israel, né, a ideia da eleição coletiva. Ele está lá no livro. E a gente vai ser um prazer voltar aqui e estar com vocês de novo aqui e poder tratar só do Por Amor de Sião. Sim, aí na próxima a gente quer pagar um almoço para você. Opa! Aí sim. Mas eu já cheguei aqui, eu vi que tinha uma Disneylândia para pastor ali fora, já me contento em olhar aquela Disneylândia ali. Por hoje eu estou satisfeito. Disneylândia depois, na próxima. E o rango depois? Vamos lá, vai ser um prazer. Eu sei que vocês já estão ocupados, vocês já tem outra pessoa para fazer live com vocês ali, um podcast com vocês. Eu sei que o tempo está espremido, mas na próxima a gente sai para comer junto e bater mais papo aí. Vamos embora. Franco, eu quero te agradecer muito. Sabe, esse é aquele papo que, se eu pudesse, eu ficaria aqui com você até 2 horas da tarde. Privilégio todo agora meu. São 11h40. E a gente falando isso, foi muito bom te conhecer tua pessoa também. Privilégio todo Falaram meu. Que você era muito gente boa, agora te conhecendo, você é mais gente boa do que falaram. Verdade. Eu agradeço aí a generosidade de vocês, gente. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. E para te encontrar nas redes sociais, Franklin? @Prof. Franklin Ferreira, meu Instagram, também no Facebook, também no YouTube. YouTube tem muitos sermões meus, estudos lá. Né? Então, quem puder, me siga aí. Espero que seja edificado aí pelas minhas redes. Se alguém quiser também aprender mais sobre a teologia que você tem desenvolvido, é o Seminário Martin Butzer. Eu sou reitor do Seminário Martin Butzer, tenho trabalhado há 12 anos nesse seminário. Estava contando para você há pouco, né? Praticamente chegamos juntos da Europa, né? Sim. Caminhadas diferentes. E eu cheguei da Europa no sábado, e no sábado dirigi a formatura do seminário. Uau. Formamos aí quase 70 alunos, turmas de graduação e mestrado. Então, quem quiser um curso de graduação, equivalente à graduação, para vir a ser um bom pastor, um bom professor, um bom missionário, missionária, vem estudar com a gente. E aqueles que têm vocação para ensino, nós temos o mestrado, que é mais focado na docência, né? E para pesquisa também. Sim. Então, são os cursos que temos oferecido junto com o Puritan, como você disse, da Puritan Reformed Theological Seminary, que é o seminário do Joe Bick, autor de vários livros em língua portuguesa, livros até importantes que a gente tem aqui em português. E nós temos parceria com eles para o nível do mestrado, inclusive mestrado online agora, né? O mestrado em religião, que é todo online, 2 anos, e com diploma reconhecido dos Estados Unidos. Uau. Tá? Bom. Pessoal, e aí, curtiu o conteúdo? Que conteúdo maravilhoso. Olha, eu saí daqui tão edificado pela vida de Agostinho que eu confesso que eu nunca li Confissões, mas que agora eu vou ler Confissões depois de tudo isso que nós conversamos aqui. Vai ser muito abençoado. Eu tenho certeza que vai edificar muito a minha vida. E eu creio que você também, é algo que você pode fazer, começando pelo livro aqui do Franklin, explorando esse tesouro, então aproveite, tá bom? E pedir aquilo que a gente sempre pede, curte aí, compartilha, Deus manda pra abençoe a galera. todos, né? Isso daqui não é um podcast só protestante, nós estamos falando de Agostinho, protestante, católico, então isso aqui Cristão. serve para qualquer cristão Isso. que quer aprender mais sobre o cristianismo, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e até a Deus próxima. abençoe, pessoal. Tchau, tchau.